Olá pessoal, agora vamos falar sobre mercado de câmbio. Bem, vamos falar sobre a importância do mercado de câmbio, vamos explorar um pouco como que é definida essa taxa, quais são os regimes cambiais disponíveis. Vamos falar um pouco quem define a política cambial, quem exerce, no caso o Banco Central, e vamos falar um pouco sobre as instituições e operações que o Banco Central autoriza. Bem, no decorrer da apresentação vai ser executada por mim, Marcelo, pelo Vanderlei e pelo Rosenildo. Quem nunca se perguntou o que é mercado de câmbio? É onde se realizam as operações de câmbio, ou seja, negociações de moeda estrangeira entre os agentes autorizados pelo Banco Central, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza tais operações. O mercado de câmbio envolve as operações de compra e de venda de moeda estrangeira. As operações em moeda nacional entre residentes domiciliados ou com sede no país e residentes domiciliados ou com sede no exterior, e as operações com ouro instrumento cambial, realizadas por intermédio de instituições autorizadas a operar no comércio de câmbio. No Brasil, o mercado de câmbio se divide em dois segmentos: o mercado flutuante, também conhecido como câmbio turismo, e o mercado livre, também conhecido como câmbio comercial. É comum a divulgação em jornais do segmento chamado câmbio paralelo ou mercado paralelo, mas este não é autorizado pelo Banco Central, portanto, os consideramos ilegais. O papel do Banco Central é executar a política cambial definida pelo Conselho Monetário Nacional e regulamenta o mercado de câmbio e autoriza as instituições que nele operam. Também é de competência do Banco Central fiscalizar o referido mercado, podendo punir dirigentes e instituições, como mediante multas, suspensões ou sanções previstas em lei. Além disso, o Banco Central pode atuar diretamente no mercado comprando ou vendendo moeda estrangeira, de forma ocasional e limitada, com o objetivo de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio. Bem, de que maneira o Banco Central intervém nessa taxa? Por conta da oferta e procura, o real pode estar desvalorizado ou valorizado em relação à moeda americana. Quando o real está desvalorizado, significa um aumento pela procura e o Banco Central atua vendendo o dólar, ou seja, injetando moeda americana no mercado. Quando o real está valorizado, o Banco Central atua de maneira inversa. Ele compra dólar a fim de elevar o seu valor, tirar a moeda americana do mercado. Taxa de câmbio é a relação de valor entre duas moedas, também chamada de paridade entre moedas. Atualmente, a taxa de câmbio no Brasil é flutuante, ou seja, é uma taxa livre que pode ser pactuada entre as partes, oscilando de acordo com as variações do mercado. No caso do câmbio turismo, a oscilação é bastante sensível à demanda e à oferta da moeda no mercado local. Cambial, definida pelo Conselho Monetário Nacional e executada pelo Banco Central, nada mais é que um conjunto de ações governamentais definidas em lei referente ao comportamento do mercado de câmbio. Enfim, são as regras que estabelecem a relação de troca. Está diretamente relacionada à estabilidade das taxas de câmbio, pois quando há uma variação grande nessas taxas, impacta diretamente na economia. O regime de câmbio é o que estabelece de que maneira vai ser formada a taxa de câmbio. Basicamente, são dois tipos principais, o fixo e o flutuante. No regime de câmbio fixo, o governo define uma paridade entre as moedas. Ele fala para o mercado o quanto de moeda nacional é necessário para a compra de uma unidade de moeda estrangeira. No caso do regime flutuante, existem dois tipos. Um deles é o câmbio flutuante livre, em que o mercado determina a taxa de câmbio. No caso do Brasil, é utilizado um regime de câmbio flutuante na modalidade dirt float, ou sujo, em que o mercado também determina a taxa de câmbio. No entanto, toda vez que essa taxa afeta negativamente a economia, o Banco Central intervém comprando ou vendendo dólar, como achar conveniente.
pois todos nós sabemos que o Banco Central é responsável por manter a inflação dentro da meta. As taxas que os jornais informam refletem a média do dia anterior, estando sempre desatualizada. As taxas geralmente são do dólar comercial, importação, exportação, que servem para sinalizar a compra e a venda diária. Embora essa taxa varie durante o dia, ela é a base para o dólar flutuante, onde se enquadra o dólar turismo, pagamentos, etc. A taxa do dólar turismo varia em cada região do país e será normalmente mais alta do que a do dólar comercial. No Brasil, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, pode comprar moeda estrangeira, desde que a outra parte na operação de câmbio seja agente autorizado pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio, ou ser correspondente para tais operações, e que seja observada a regulamentação em vigor, incluindo a necessidade de identificação em todas as operações. É dispensado o respaldo documental das operações de valor até o equivalente de 3 mil dólares, preservando-se, no entanto, a necessidade de identificação do cliente. Podem ser autorizados pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio bancos de diversas naturezas, como, por exemplo, bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, sociedades de crédito e corretores de câmbio, bem, entre outros. E as operações realizadas por esses correspondentes são de total responsabilidade da instituição contratante. E também pode ser autorizado pelo Banco Central a empresa de correios e telégrafos, como vasos postais, internacionais, emissivos e receptivos para liquidação pronta, não sujeitos ou vinculados a um registro no Banco Central do Brasil. E esse valor pode ser de equivalente até 50 mil dólares por operação. Qualquer pagamento ou recebimento em moeda estrangeira pode ser realizado no mercado de câmbio, inclusive as transferências para fins de constituição de disponibilidades no exterior e seu retorno ao país, e aplicações no mercado financeiro. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira, ou realizar transferências internacionais em reais, de qualquer natureza, sem limitação de valor, observada a legalidade da transação, tendo como base a fundamentação econômica e as responsabilidades definidas na respectiva documentação. Embora do ponto de vista cambial não exista restrição para a movimentação de recursos, os agentes do mercado e seus clientes devem observar eventuais restrições legais ou irregularidades existentes em determinados tipos de operações. Como exemplo, relativamente à colocação de seguros no exterior, devem ser observadas as disposições do órgãos e entidades responsáveis pela regulação do segmento segurador. A operação de mercado primário implica o recebimento ou a entrega de moeda estrangeira por parte de clientes no país, correspondendo a fluxo de entrada ou de saída da moeda estrangeira do país. Esse é o caso das operações realizadas com exportadores, importadores, viajantes, etc. Já no mercado secundário, também denominado mercado interbancário, quando os negócios são realizados entre bancos, a moeda estrangeira é negociada entre as instituições integrantes do sistema financeiro e simplesmente migra do ativo de uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio para de outra, igualmente autorizada, não havendo fluxo de entrada ou de saída da moeda estrangeira do país. Para a realização de operações, é necessário que o cliente esteja com a situação cadastral regular junto à Receita Federal do Brasil para operações até R$10 mil. Basta se dirigir a um representante autorizado munido de RG e CPF. Para concluir então esse trabalho, a intenção dele era trazer informação sobre o mercado de câmbio, ou seja, dizer a importância dele e os elementos que o compõem, assim como o câmbio no turismo e as taxas cambiais,
e, claro, a legalidade do câmbio. No entanto, algumas dúvidas que ficaram no caminho a gente espera tirar no próximo vídeo. Até logo!